Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois será dado a quem tem, e lhe será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. É por isso que falo a eles em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir e entender. Neles então se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão, porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Deus nos dá oportunidades e capacidades para entender seus sinais, seus mistérios e sua presença entre nós, apontando os caminhos, mas nem sempre entendemos ou queremos entender. São muitas as vezes em que nos deixamos levar por outras coisas e preferimos andar errantes pelos caminhos que escolhemos, seguir a trilhar o caminho certo apontado por Deus. Deixamos as fontes de águas vivas que Deus nos concede para cavar poços rachados e tomar as águas salobras de nossas escolhas. Ouvimos, mas não entendemos. Vemos, mas não enxergamos. É o que diz a liturgia da palavra de hoje. Jesus explica a seus discípulos por que fala em parábolas para as multidões. A parábola é um recurso de linguagem, meus irmãos e irmãs, que facilita o entendimento daqueles que têm dificuldade de entender. Os discípulos de Jesus não precisam ver e ouvir as coisas por parábolas, porque a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas ao povo, à multidão, não lhe tinha sido dado esse entendimento. O povo simples não tem os mesmos conhecimentos e entendimentos daqueles que tiveram oportunidades na vida. Desse modo, eles precisavam de um recurso diferente para poder entender. O coração daquele povo havia se tornado insensível, diz Jesus. Eram tantos os sofrimentos que eles tinham dificuldade de entender, e o pouco que entendiam se perdia por falta de recursos e estruturas para aprofundar tais conhecimentos. Jesus constata que não tem, perde até o pouco que tem. É um processo vertiginoso de empobrecimento que endurece cada vez mais o coração e os impossibilita de entender a mensagem de Jesus. Meus irmãos e irmãs, as parábolas vêm como um recurso para quebrar esse ciclo de não entendimento e transformá-los
em verdadeiros entendedores da palavra de Deus. Os discípulos são bem-aventurados porque tiveram a graça de poder estar com Jesus e ver, ouvir e assimilar tudo o que ele ensinava. Quantos são os que queriam ter essa oportunidade e não tiveram? Diz Jesus para seus discípulos. Quantos de nós hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e assimilá-la, mas não damos a devida importância a isso? Devemos, meus irmãos e irmãs, portanto, estar atentos e perceber as manifestações de Deus entre nós, para que nossa vida caminhe conforme Deus quer. Assim seremos mais felizes e nosso viver será mais tranquilo. Que possamos exercitar em nós a sensibilidade para percebê-lo entre nós e entender o que Ele quer nos dizer com os acontecimentos de nossa vida. Rezem comigo. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vou-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.